mundial, praticamente, né? Não dá para esquecer que no golpe do impeachment, você teve o Aloysio, na época que era ministro da Justiça, que foi para os Estados Unidos para acertar com congressistas lá. Ou seja, se quiser ajuda para um golpe, você pode contar com os Estados Unidos, mas para um antigolpe, não venha com isso, não. Não, e você vê que eles estão sempre planejando algum tipo de golpe, né? Então, enquanto o Maduro dialogava com o Trump, e nós temos agora, as informações são bem claras em relação a isso, enquanto o governo inteiro, né, da Venezuela conversava com o governo dos Estados Unidos, enfim, diante de uma pressão completamente descabida, mas mesmo assim a realidade se impõe, então eles estavam dialogando, o Trump estava construindo, né, nos Estados Unidos, treinando uma réplica do bunker onde o Trump reside para poder sequestrá-lo. Então não há nenhum tipo de confiança que se possa dar depois de todo o histórico dos Estados Unidos, não só com a Venezuela, mas com o mundo inteiro. Você pega aí, são mais de 80 participações, né, em golpes e atentados ao longo da história, dezenas desses aqui realizados na América Latina. Então, não existe benevolência possível de acreditar que os Estados Unidos vão escapar da sua rotina, né, que é tratar a América Latina, como eles mesmos afirmam, você estava falando aqui mais cedo, que a política adaptada agora, né, pelo Donald Trump, de que a América Latina, a América do Sul, a América Central, toda a América é o território deles, né, o jardim dos fundos da casa dos Estados Unidos. É assim que eles nos enxergam, Nassif. Não apenas a Venezuela e a Colômbia e Cuba, que são os alvos agora nominais, né, do Trump, mas você veja, toda a América, em qualquer lugar dela, a Groenlândia agora é um alvo dele também, o México, ele acaba de fazer uma ameaça, e aqueles que ele não ameaça não devem se sentir muito melhores, não, como o Brasil. Agora, o padrão é o mesmo, né? Você cria uma justificativa moral para um boicote econômico, o boicote econômico cria um problema drástico aí para a população, e daí enfraquece o governo, e daí você tenta estimular movimentos que levem à oposição. E é um processo que se retroalimenta. Você me dá um gancho até para falar do Irã, porque o Irã não foge a essa regra, mesmo não estando na América Latina, não foge a essa regra. Há uma pressão feita através de sanções, né, completamente armas de guerra, né? Os Estados Unidos usam as sanções, o uso do dólar como o professor da UFRJ, o professor Hernani Torres, né, ele até cunhou o termo bomba dólar. O dólar é usado como uma arma. Então, desde 2016 a 2017, os Estados Unidos aplicam sobre o Irã tem uma queda brutal, né, no seu PIB, na sua capacidade, no seu dinamismo econômico. Ele começa a se recuperar, então você pega o Irã ao longo de 21, 22, 23, até 24, ele veio com crescimento econômico, 3,5%, 1,5%, e aí no ano passado ele ataca de novo, né, através de Israel, e depois diretamente produz o que a gente viu agora, um crescimento de 0,3%, que é basicamente estagnado, a situação iraniana, econômica, que gera o quê? É o que você acabou de dizer, gera os conflitos internos, você tem uma inflação galopante, você tem desemprego aumentando, a economia parada, isso é fomentado através de um fugitivo, né, que se diz príncipe iraniano, que mora lá nos Estados Unidos, que convoca manifestações para tentar derrubar o governo. Então, uma coisa alimenta a outra. Eu acho que é importante até apontar, Nassif, me permita aqui uns 30 segundos a mais, não é só a questão econômica, né? Eu, como alguém da área de geopolítica, das relações internacionais, eu aponto que sim, a economia é fundamental, mas a geopolítica, ela é tão fundamental quanto. Então, às vezes, o alvo objetivo não é a economia ou o petróleo especificamente, ele é um meio. Ele, ao mesmo tempo que ele é fim, ele também é meio, né? A própria dominância, a imposição dos instrumentos via força, via dólar, via outras ferramentas, são alvos geopolíticos por si só. Não necessariamente para pegar o petróleo da Venezuela. Tem mais, entendeu? Além do petróleo, é essa exposição. Eu sou dono dessa região, não mexam nela. Agora, digamos, o grau de ignorância geopolítica brasileira ficou nítido aí na Lava Jato, inclusive em parte da chamada inteligência brasileira. Quando começou a Lava Jato, com algum tempo depois da Lava Jato, ficava nítido que tinha um objetivo político lá em cima de setores dinâmicos da economia brasileira. Eu usei, na época, apresentar essa suspeita, e daí alguns bons pensadores, aí, inclusive o Sérgio Fausto e outros,
isso é teoria conspiratória. Ou seja, a ignorância em relação à geopolítica no Brasil atinge todos os setores, né, Samuel? Não, você tem um campo da direita que vai fazer de forma consciente a depreciação de qualquer apontamento desse que você falou. Por quê? Porque eles se interessam em escamotear qualquer interesse externo, como se fosse uma teoria da conspiração, uma paranoia de esquerdista, né? Sendo que qualquer país do mundo mantém uma força defensiva, estratégica, de inteligência, suspeitando de tudo. A princípio eu suspeito, depois se passar pelo meu crivo, ok, eu passo a confiar. Mas isso não é uma paranoia esquerdista. Se pensar, os Estados Unidos é o maior paranoico disso. Ele está o tempo todo vendo inimigos, até porque é real, existem, né, inimigos pelo planeta inteiro espalhado. Você tem uma iniciativa China, feita no governo Trump e Biden também, que empreendeu mais de 1.000 pesquisadores chineses nos Estados Unidos, alguns nem chineses, eram estadunidenses mesmo, mas tinham alguma ligação, né, com a China, ou de pesquisa, ou relação parental na China, e foram presos nos Estados Unidos. Pesquisadores de Harvard, do MIT, e imagine, a direita brasileira diria que é uma paranoia da CIA, né? E não, a gente apontar que existem interesses geopolíticos que são contraditórios com os interesses econômicos e também geopolíticos brasileiros é a mera constatação do mundo como ele é. É uma disputa entre os Estados-nações no sistema interestatal. Tudo que nós queremos projetar de espaço de força, outros querem projetar contra nós. E isso me surpreende, sabe, Nassif, como as pessoas chamam. Por exemplo, se eu falar de Deep State, quando a gente fala a palavra Deep State nos Estados Unidos, parece que você entrou num buraco negro de conspiração. Ah, tudo é Deep State. Não. O Deep State é simplesmente os interesses econômicos organizados, geopolíticos, que atravessam os governos. É tão somente isso, são empresas e complexos industriais que vão estar lá com republicanos ou democratas. Eu não estou falando nenhum absurdo. Mas se você cita isso, o cara já começa logo a dizer, lá vem o teórico da conspiração. Você vê que, digamos, destruíram aqui a Constituição Civil brasileira, não mexeram com o mercado financeiro. Não mexeram. Tiveram uma prisão, foi um acidente de percurso lá do André Esteves, do BTG, mas não mexeram. Por quê? Porque o mercado financeiro está plenamente integrado aí com o mercado financeiro americano e tudo, né? Então, aqueles sinais nítidos, né? Nítidos, e quando você pega... Eu não estou nem falando, digamos, do papel da Lava Jato, que foi indecente, mas da maneira como os setores da imprensa aderiram a isso aí. Tudo bem que você tinha disputa PSDB, PT e tudo aí, mas você pega uma associação, a Abrage, Associação Brasileira do Jornalismo Investigativo, colocou os seus jornalistas à disposição da Lava Jato para ajudar nas investigações. Ou seja, o preço do subdesenvolvimento é eterna ignorância, né, Samuel? Mas eu acho que é uma convicção ideológica desses agentes, muito ligada àquilo que a teoria da dependência já nos explicou, de aceitar que esse é o melhor dos papéis que o Brasil pode se prestar, ou seja, ser um dos primeiros na fila do hegemon global. Então eu sei que eu não vou poder ser independente, eu sei que eu nunca vou poder ser autônomo de verdade, então eu prefiro estar nos primeiros lugares da fila da distribuição dos despojos. Né? É uma postura completamente dependente, é uma elite que vê nisso, inclusive, ganhos diretos e imediatos, né, para ela, então não importa se o resto do país vai continuar subdesenvolvido. Eu posso ter lucros muito grandes, mas a gente sempre tenta olhar as coisas só pelo ponto de vista do lucro. Então tem uma meia dúzia de bilionários brasileiros que preferem ver todos passando fome para eles lucrarem. Sim, tem isso, mas eu acho que tem mais do que isso. É uma convicção ideológica de que esse é o melhor caminho, ou o único caminho disponível, razoável, para um país que saiu atrás. É aquela velha ideia. Os Estados Unidos se desenvolveu primeiro, a Inglaterra também, o Brasil demorou para desenvolver, azar o meu, eu já nasci com o mundo sendo assim, não me cabe enfrentar esses caras. O melhor que eu posso fazer é ser um lacaio bem leal para que ele lembre de mim, para que ele goste de mim. Bom, vá perguntar para a Europa se ela está feliz em ser lacaia dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos com o Trump agora.